Podcast. Olá, meus amores. Hoje eu estou com um convidado ilustre, né? Primeira vez que eu estou conhecendo o Dr. Rubens Henrique de Freitas, né? Pastor. Amém. Ele vai falar um pouquinho, né? Do ministério dele pastoral, né? E eu vou. Amém. Amém? Amém. Primeiramente é um prazer, irmã Elizabeth Araújo, estar contigo e especialmente nessa data especial para ti. Eu estou muito feliz, sou ministro do Evangelho, teólogo, bacharel em Direito e tenho uma extensão universitária no uso e combate a drogas e afins. Bênção. Pois é, e Bênção. Trabalhamos inclusive um tempo com Casa de Recuperação, foi bem interessante o tempo em que nós trabalhamos, né, com esse... Casa de Recuperação. Casa de Recuperação. Na verdade, a Casa de Recuperação, ela trabalha com alguns pontos de equilíbrio, né? E uma das coisas que as casas de recuperação geralmente trabalham com muito afinco é a questão da religiosidade, né? Verdade. do indivíduo. Você veio de Marília, São Paulo, né? Eu vim e na verdade eu fiquei durante 35 anos no estado de São Paulo e sou nascido aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E esse projeto que você está me falando é lá ou foi aqui? Não, foi lá. Foi lá, né? Foi lá, Casa de Recuperação Siloé. Foi bem interessante porque nós trabalhamos alguns anos com esse projeto e recuperamos muitas vidas. Esse projeto era um projeto da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Marília, cujo pastor-presidente é o pastor Elande Mariano da Silva, a quem eu mando um beijo carinhoso. E esse projeto era um projeto desenvolvido, nasceu no coração dele e nós trabalhamos, né, junto com ele nesse projeto. Nesse projeto. E exatamente. E em relação ao ministério, também nós nascemos no Ministério de Marília, fomos consagrados ao Santo Ministério através da Assembleia de Deus de Marília, ficamos servindo a Deus durante 22 anos. 22 anos. Pastoreando também ou não? Pastoreei também. Fui pastor auxiliar, pastoreamos em Marília e depois fomos para a cidade de Bebedouro. E lá nós ficamos também alguns anos. E lá pastoreamos também. Pastoreamos uma cidade chamada Monte Azul Paulista. Aliás, mando um beijo carinhoso para os meus irmãos lá de Monte Azul Paulista, né, que podem estar nos assistindo, nos vendo, e um beijo carinhoso para eles. Hoje assumiu o lugar, né, o pastor Marcelo, que é um grande homem de Deus, e a sua esposa, a pastora Tânia. Eles estão cuidando do trabalho do Senhor Jesus ali em Monte Azul Paulista. Fico muito feliz, viu? Honrada. Amém. De tê-lo aqui, juntamente no meu podcast aqui. Amém. Né? E eu queria saber um pouquinho também, né, da sua área como advogado, doutor, né? Interessante. Nós nos especializamos em algumas matérias, porque na verdade o direito ele é digamos assim, clínico geral. Sim, né? Ele atua em todas as áreas, mas existem advogados que se especializam em determinadas matérias, determinadas áreas. Por exemplo, a minha preferência absoluta, né, é trabalhar com direito de família, direito previdenciário, e tipo aposentadoria, aposentadorias, exatamente. E trabalhar também com o direito imobiliário, porque eu me especializei assim nessa área durante alguns anos, né? E na verdade, em relação ao direito previdenciário, se você me permitisse, eu gostaria de dar algumas dicas aqui para as pessoas, especialmente aqueles que militam, como eu, né, no reino de Deus na Terra. Né? Aqui nós estamos com o Dr. Rubens, que pode, né,
nos responder várias perguntas. Que bênção de Deus, hein? Eu fico muito feliz. Pois é. Então eu gostaria de tratar uma questão que às vezes ela é um pouco esquecida, inclusive pelas igrejas, né? Que é a previdência do ministro de confissão religiosa. É interessante, sim, porque todo ministro de confissão religiosa, e aí quando eu digo ministro de confissão religiosa, eu estou me reportando, me dirigindo a todos que têm a sua profissão de fé em algum tipo de religião e acaba se tornando um sacerdote, daquela religião, né? Então, aqui nós vamos englobar todos, não é? Aliás, é interessante a gente mencionar isso, porque o Brasil é muito eclético, né? O Brasil existe muitas religiões. E, obviamente, a lei ela precisava tratar dessa matéria, não é? Porque o que ocorre? As pessoas, elas às vezes entram por uma questão de vocação nessa milícia, que é a milícia da profissão de fé, e muitas vezes ela se esquece que ela tem obrigações para com o Estado. Então, por exemplo, eu vou falar do pastor, do padre, do bispo, aquele que trabalha, né? de um modo geral, a gente vai falar sobre estas pessoas, aqueles que praticam a profissão de fé na condição de ministro. E para isso, a lei, ela colocou dentro da Lei 8.212 de 1991, que é a lei de concessão de benefícios do INSS, ela colocou uma função específica, que é o ministro de confissão religiosa. E o ministro de confissão religiosa, ele tem a obrigação de recolher aos cofres da Previdência sobre aquilo que ele recebe. Porque, na verdade, as igrejas, não é? As instituições religiosas, quando elas pagam a esse ministro de confissão de fé, ministro de confissão religiosa, no caso, elas pagam a título de espórtula, de prebenda, de renda eclesiástica, né? E não impede da instituição religiosa, juntamente com o ministro, eles entrarem num pacto para que cada um recolha metade. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, não é que seja obrigatório para a instituição... Já acontece isso ou não? Já, nós temos várias instituições religiosas que pactuam com o ministro para que ele recolha metade e a instituição recolha metade. É perfeitamente normal, mas não existe uma lei que regula isso. Não existe uma lei que obriga a instituição religiosa a recolher a metade e o ministro de confissão religiosa a recolher a outra metade. A lei diz que ao ministro compete o recolhimento. Mas não obrigado. Não, ele é obrigado a recolher. Ele é obrigado a recolher. Obviamente, se ele não recolhe, ele vai sofrer as consequências desse não recolhimento. Entendi. Tá? A pessoa que recolhe aos cofres da Previdência, ele tem algumas garantias. Por exemplo, uma pessoa, ninguém é dono da vida, ninguém é dono do amanhã, né? E amanhã ou depois, essa pessoa vem a sofrer, por exemplo, um acidente. Ou o marido morre, a mulher fica. Ou o marido morre, a mulher fica, né? Ou acontece uma invalidez. Então, qual é o propósito da Previdência? A Previdência, ela tem o propósito de assegurar a essas pessoas uma renda, pelo menos supostamente digna, né? De até um salário mínimo, um pouco mais, porque existe o teto também, que hoje está em 7 mil e alguma coisa. O valor exato aqui eu não tenho como precisar para você, mas a renda, o teto hoje é em torno de 7 mil reais aproximadamente. E o mínimo é o salário mínimo, né? A grande maioria dos ministros de confissão religiosa, eles recolhem sobre o mínimo. Mas não impede também que ele venha a recolher sobre o teto. Ou sobre um valor um pouco maior. Para que ele possa usufruir no futuro de uma aposentadoria um pouco melhor.
Tá? E esta contribuição, ela não é facultativa, ela é obrigatória. Vale a pena você que é ministro de confissão religiosa ficar atento a isso, porque a contribuição, ela não é opcional, ela é obrigatória. Se você não contribuir, obviamente que você não vai ser preso por isso. Não é isso. Mas você vai ficar desassistido. Mas isso é uma... Eu estou agora conversando com o doutor aqui, isso é muito bom. Esse aqui, a gente podia fazer mais uns outros podcasts aí, conversando podemos esse sim, assunto, claro. Porque vai vir muita gente com muita inclusive perguntas, dúvidas assim. Que a pessoa muito tem, bom isso aí, gente, né? muito bom, né? É uma bênção de Deus ter o doutor para explicar isso daí, porque até eu não sabia não, pois viu? Pois é. E somos nós, como ministros, somos obrigados a recolher. Agora nós estamos aqui, né? Porque a gente também está organizando a associação de cantores, né? E Deus já mandou ele para cá para estar apoiando, né? Fazer esse suporte aí, porque eu sou um pouco leiga nesse assunto, mas agora nós temos já um doutor aqui que entende tudo, pode responder todas as perguntas, né? Exatamente. Então, assim, esse podcast aqui vai abrir o leque para mais. Com certeza. Mais e a gente, né? Na verdade, eu me coloco à disposição, porque né? é interessante, às vezes, as dúvidas surgirem. Muitas dúvidas porque surgem, né? aí a gente vai esclarecendo, né? Eu tenho muito amigo, pastor, que tá igual eu, assim, leiga, não sabia, não. Pois é. E existem alguns requisitos também para que a pessoa possa usufruir. Por exemplo, me lembrei de um detalhe aqui. A qualidade de segurado, ela se adquire com 1 ano de contribuições. Então a pessoa, por exemplo, ela começa a contribuir hoje, ela vai poder usufruir desse benefício daqui a 1 ano. Salvo situações de pensão por morte. Sim. Que aí é uma situação é a parte, né? Que depois, um outro dia, a gente pode discutir isso. Olha aí, tá vendo? Né? Esclarecer isso aos irmãos, aos amigos, né? E às pessoas que têm interesse. Então, na verdade, a pessoa precisa contribuir durante 1 ano, no mínimo, para que ele adquira a qualidade de segurado. Tá? E após isso ele possa usufruir dos benefícios. Aí ele vai poder usufruir do benefício de aposentadoria, ele vai poder usufruir do benefício de aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio saúde, que no caso seria o auxílio doença. Né? Então, deu um problema na saúde, obviamente o auxílio doença vai cobrir esse detalhe. Pastores que trabalhou a vida inteira na obra e não contribuiu porque não sabia também, né? Igual eu, assim, leigo. Exato. E aí ficou doente e ficou até passando fome. E fica desassistido. Porque às vezes a instituição religiosa não tem condição de fazer uma jubilação, né? Não tem. E aí fica complicado. Aí a família perece, né? Todo o tempo inteiro e a vida inteira trabalhando, né? Na obra, aí de repente fica doente, não tem como, daí fica perecendo. Exatamente. E aliás, é interessante até a gente entrar nessa questão das famílias que podem eventualmente ficar desassistidas, porque existe um benefício também através da Previdência Social, chamado BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que ele se aplica aos idosos acima de 65 anos e aos deficientes, aqueles que têm um determinado problema de saúde e não pode trabalhar. A lei assiste eles também com um salário mínimo. E a gente pode explicar isso depois. Olha aí, gente, se for ficar explicando, há muitas perguntas, muita coisa assim, para conversar, que vai à noite, né? Verdade. Então vamos ter que fazer mais uns outros podcasts aqui. Vamos sim. Pegar, o pessoal, vocês deixam suas perguntas aí, né? Que o doutor vai estar respondendo depois, né? Vamos deixar o contato, o telefone dele, né? Para quem estiver precisando, vai ficar aqui embaixo, né? Na descrição, tudo. Para você estar perguntando e ligando para ele, ele vai ter o maior prazer de responder. Com certeza, tenho sim. E me coloco à disposição de todos e à disposição também da associação, viu, irmã Elizabeth? Olha que benção. Nós já estávamos orando esse favor, né? Pois é. O meu assessor está ali. E Deus responde. Deus responde. Deus responde, irmão. Deus responde as orações. Trouxe lá de São Paulo. O meu e-mail é dr.rubensenrique, Henrique com H, @gmail.com. O telefone de trabalho é o 14
997317464. Eu me coloco à disposição para auxiliar aí se você precisar e tiver alguma dúvida. É bênção de Deus. Não dá para perguntar mais, porque senão vai ficar a noite inteira. Mas o doutor já me surpreendeu aqui, já uma dúvida que eu tinha já, né? A gente é leigo, né? Verdade. Eu tenho muitos aí também que não entendem muito. E as dúvidas agora, que vierem a gente responde com todo prazer. Então, para mim foi um prazer, doutor, ter o senhor A honra aqui, foi minha, obrigado, né? Elizabeth. Pastor, advogado, é uma bênção de Deus mesmo. Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação que vocês terão, né? Depois, obviamente, com perguntas, com questionamentos, e a gente se coloca à disposição de todos, para abençoar a vida de todos. Eu que agradeço, né? Que eu já não imaginava que ia ter um pastor, um doutor aqui no meu humilde podcast. Amém, amém. Deus faz assim, humilde, porém, eu creio que vai ser um grande podcast. Grande, em nome de Jesus. A gente que agradece sua presença aqui. Fico muito honrada. Nós ficamos honrados de tê-lo aqui, né? Nessa noite, esclarecendo um pequeno, como é que fala? Pequeno ponto, pequeno assunto, né? Numa praia, né? Uma pequeno praia, grão de areia. Muita coisa para ser explorada aí, ó. Vamos explorar bastante o doutor aqui. Amém. Né? Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês e até lá. Podcast.